Então vamos lá, dando continuidade às lives de quarta-feira, com o nosso ano 300k. Vocês viram aqui que eu coloquei ontem nos stories, colocando a quantidade de peso já eliminada desde o início do ano até agora no mês de maio. Deixa eu abrir a tabela aqui para relembrar vocês, para quem não viu os stories ainda. Mas no total já foram 78,3 kg, tá? Então, e só no mês de maio foram 21,8 kg, hein? Então, me conta aqui, se você não tá em acompanhamento comigo, me manda um direct, me fala se o conteúdo, se essas lives que eu estou fazendo aqui tem te ajudado de alguma forma e se você já emagreceu. Então, se você tiver tido algum resultado, tiver emagrecido, e me manda no direct que eu vou acrescentar aqui você na planilha para fazer parte desse ano 300k, tá? Então, recapitulando, o que é o ano 300k? Agora, em 2022, eu quero ajudar o máximo de pessoas a perder peso, a emagrecerem de maneira saudável, tá? E a meta é chegar aos 300 quilos até o final do ano. E o total de quilos eliminados até o final do ano serão convertidos em alimentos e ração para doação, tá? Então, se você quer fazer parte desse movimento, vem aqui, me segue, me acompanha, marca uma consulta comigo, conheça o meu trabalho, venha fazer parte aqui do meu jardim e ter o meu acompanhamento nutricional para eu te ajudar mais de pertinho aí no ano 300k dentro do seu processo, tá? Então, esse é o ano 300k. Na semana passada, eu me ausentei daqui, foi uma semana bem tumultuada, peço desculpas, então hoje, dando continuidade à live de número 38, número 8 de 38, tá? Então, para somar aí as 38 lives até dezembro desse ano, vai ter em alguma semana aí eu vou fazer 2 lives, tá bom? Não sei qual mês ainda, mas eu estou criando, né, a agenda das lives e eu vou estabelecer isso melhor e vai entrar no cronograma uma semana que vão ter 2 lives, tá? Então vamos lá. Então a gente já falou aqui dos tipos de fome, já falamos de fome emocional, já aprendemos a como driblar esse tipo de fome. A gente já conheceu alguma terapia alternativa, não só alimentar, para ajudar no controle da fome emocional, que na ansiedade, de uma forma geral, que foi com a Cris, a aromaterapeuta, né? Então a gente sabe que através da aromaterapia é possível ter um tratamento aí além da alimentação para poder te ajudar nesse processo de emagrecimento, nesse processo de mudança de hábito ou de transição para o vegetarianismo, seja ele qual for o seu objetivo, a aromaterapia também pode te ajudar bastante, tá? Falamos em técnica de cozinhar numa panela só para facilitar, falamos de planejamento alimentar. Então, todas essas lives estão salvas aqui no feed, tá? Se você perdeu alguma, tem os vídeos lá no YouTube também. O link da minha página, do meu canal do YouTube, tá aqui no Linktree, na minha bio, tá bom? Então, foram esses assuntos, assim, resumidamente falando, foram abordados aqui nesse Instagram, tá? Então, hoje, dando continuidade aí às nossas lives e ao ano 300k, nós vamos falar do quê? O tema central da live de hoje é: você pode comer de tudo, porém não tudo. O que isso significa, né? Significa que se você acha que precisa parar de comer as coisas que você gosta, que você precisa tirar as coisas que você gosta, que você nunca mais vai ter contato com um alimento ou com uma bebida, enfim, algo da sua preferência, para ter um estilo de vida saudável, você está muito enganado, tá? Então não funciona assim. Quem é meu paciente sabe que para ter uma alimentação saudável, você ter um estilo de hábito saudável, uma mudança eficaz, sustentável e eficiente no seu dia a dia, é importante que exista o equilíbrio. Ops, bati aqui. Que exista o equilíbrio, tá? Então, não adianta, como eu sempre bato nessa tecla aqui, a gente fazer alterações mirabolantes, radicais, sem pé nem cabeça, aí para emagrecer, tá?
é importante que exista uma estratégia, que exista um caminho, que exista uma metodologia para que isso aconteça. E quando a gente fala de metodologia, estratégia, um começo, meio, e eu não digo fim, mas o fim seria a manutenção do processo todo, eu estou falando de sustentabilidade, de equilíbrio, comer o que eu gosto, tá? E é aí que entra o quê? Comer de tudo, porém não tudo, tá? Que é o que acontece, às vezes as pessoas, elas entram num círculo de restrição tão severa que fica insustentável, e aí fica passando vontade, fica passando fome muitas vezes, e aí acontece o quê? A compulsão, tá? Porque não existe o equilíbrio, então existe um desequilíbrio total, que é o tal do efeito sanfona, que a maioria das pessoas conhecem, mas para quem não conhece, o efeito sanfona é o quê? Perde bastante peso, depois volta a engordar, isso gera o quê? Estresse, desânimo e até desistência, às vezes, de ter uma vida saudável, pensando só no conceito de dieta, né? Então, vou fazer dieta para emagrecer, aí depois que atinge o peso saudável, né, o peso desejado, acaba acontecendo o quê? Uma desistência do processo, e aí a pessoa volta a ter os hábitos inadequados e não mantém o equilíbrio. Tá? Então, quando eu digo comer de tudo, mas não tudo, significa que você pode ter um comfort food todos os dias, né? Um alimento que você goste bastante, mas isso em porções adequadas, que não vão ter um aumento considerado significativo de valor calórico aí, impactando muito no seu processo de emagrecimento, tá? Então, vamos dar alguns exemplos aqui, tá bom? Então a pessoa fala, ai, Nutri, agora que eu vou entrar de dieta, de fazer regime, né? Eu vou fazer a despedida da pizza, a despedida do hambúrguer, a despedida do bolo, como se nunca mais fosse ter contato com esses alimentos, e não precisa ser assim, tá? Só para vocês terem uma noção aqui, uma fatia de pizza, eu vou citar alguns alimentos, tá? As porções desses alimentos e como que isso impactaria no seu dia, tá bom? Então vamos pensar aqui na pizza, tá? Que é um alimento aí bem aceito e bem procurado pelas pessoas aí nos finais de semana, né? Então eu anotei porque valor calórico eu não tenho tudo de cabeça, tá bom? Não se enganem, nutricionistas não sabem as porções de calorias de todos os alimentos de cabeça, seria humanamente impossível. Então vamos lá, uma fatia de pizza de escarola com palmito, mais o azeite, né, que a gente gosta de regar o azeite, tô falando de uma pizza vegana, tá, gente, sem queijo. Então, pensando lá numa fatia de pizza de escarola com palmito e com uma regada aí de azeite que vai dar mais ou menos meia colher de sopa, para quem gosta mais acaba abusando um pouquinho mais, até uma colher de sopa, isso chegaria em 270 calorias, tá? Comparando com um prato de uma refeição normal, de arroz, feijão e mais 200 gramas de vegetais, mais uma salada crua temperada com azeite também e mais uma fruta de sobremesa, essa combinação chega a 350 calorias. Puxa, Nutri, então eu comer arroz, feijão, vegetais, salada e uma fruta, eu vou engordar? Não é essa a conta que a gente faz, tá? Aqui eu tô falando em controle quantitativo, tá? Não qualitativo. São duas coisas diferentes, porém que andam juntas. E é aí que a gente vai chegar no equilíbrio, tá? Então, quando eu tô falando de uma pizza de palmito com escarola, eu tenho aí... Opa! Voltei. Entrou uma ligação bem na hora. Quando eu tô falando de uma pizza de escarola com palmito, eu tenho aí a farinha da massa e os vegetais, que é a escarola e o palmito. Me falta aí uma fonte proteica, tá bom? Então, significa que esse prato tá em um certo desequilíbrio. Então, o que acontece? Não é um prato que eu vou consumir todos os dias, tá? Não vou consumir esse tipo de alimento frequentemente, porque eu estarei numa alimentação desequilibrada. Mas isso não me impede de que em alguns momentos da minha vida eu não possa consumir uma pizza, tá? Como que eu, nutricionista, melhoraria esse jantar com essa pizza? Colocaria mais um prato de salada crua e mais uma fruta de sobremesa. Pronto,
tá? Então, a gente melhorou o teor nutricional desse jantar ou desse almoço, enfim, e não deixei de comer o que gosto, tá bom? Um outro exemplo, tá? Que é o pão francês. Todo mundo morre de medo do pão. Nutri, eu já tirei o pão, antes de vir aqui mesmo, eu já fiz algumas alterações, tirei o pão da minha dieta, então, porque o pão engorda. Eu brinco que quem engorda não é o pão, é quem come o pão, mas brincadeira, tá? É só uma brincadeira, não significa que você não possa comer pão. Tudo é o equilíbrio. Então, vamos lá, fazer a mesma comparação do pão, tá? Então, um pão francês, sem ser o integral, o pãozinho normal, ele tem em média 135 calorias, tá? Com miolo e tudo, tá? Então, eu tiro o miolo, com certeza o valor calórico total desse alimento ele vai ser reduzido. Uma fatia de pão francês integral, as mesmas 135 calorias, tá? 3 torradas integrais. Nutri, não como pão, como só torrada, tá? Ok, é a mesma coisa do ponto de vista dos grupos alimentares, tá? 3 torradas integrais, a gente vai ter 116 calorias, uma diferença de 24 calorias na porção. Uma tapioca feita com 4 colheres de sopa rasa, a gente vai ter em média 120 calorias também. Pão integral, 2 fatias, aquele pão de forma integral. 2 fatias tem em média 118 calorias. Eu falo em média porque isso pode variar um pouquinho de padaria para padaria, de marcas de pães, tá bom? Biscoito creme cracker, aqueles de água e sal. 30 gramas, que correspondem a 6 unidades, isso vai dar 126 calorias. Então, o que eu quero dizer com isso? Que em termos de valor calórico total, estamos falando da mesma coisa, com uma variação bem pequena, tá? Então, pensando que o processo de emagrecimento é o déficit calórico, que eu como menos do que gasto, talvez eu fazer certas mudanças, deixar de comer o que gosta, pensando só no valor calórico total, seja inviável, tá? Principalmente o pão. Eu quis trazer o pão, dar foco no pão justamente por isso, tá? Qual é a diferença de todos esses substitutos do pão que eu falei? É a quantidade de fibra, índice glicêmico, tá? O índice glicêmico é a velocidade que esse alimento vai virar glicose, né? Vulgo açúcar no meu sangue, no seu sangue. Então, é essa que é a diferença, tá? Mas em termos de emagrecimento, o impacto é muito pequeno, tá? Até porque eu não vou avaliar somente esse alimento específico, ou o pão, ou a tapioca. Quando eu sento para fazer um cardápio, eu estou analisando o quê? Toda a combinação, vamos dizer, a infraestrutura desse cardápio. O que está combinado com o que está entrando com o que, as quantidades, tá bom? Mas o foco aqui é o quê? Comer de tudo, porém não tudo, tá? Então, no chega sábado, eu segurei para não comer o pãozinho francês a semana inteira. Aí chega sábado, puxa, o café da manhã é a minha refeição preferida. Eu comi 2 pães. Domingo também, tava frio aquele pão quentinho da padaria, comi mais 2, tá? Então, assim, são 4 pães no final de semana. Se você comesse 1 por dia, todos os dias, não ficasse com vontade, o impacto nisso no seu metabolismo e no seu valor calórico total seria totalmente diferente, tá? Então, o que é importante? Você acaba restringindo tudo, restringindo a semana inteira e tendo essa compensação no final de semana, tá? Então, uma outra coisa que eu quis trazer aqui por exemplo, tá? Falando só em termos de matemática mesmo. Você vem aí comendo 1000 calorias de segunda a sexta. Então, segunda 1000, terça 1000, quarta 1000, quinta 1000 e sexta 1000 calorias. Isso somado, a gente tem aí 5000 calorias consumidas durante a semana toda, tá? Aí chega no final de semana, tenho a feira no sábado. Puxa, hoje é sábado, né? Já acordei mais tarde, fui fazer feira, eu vou aproveitar, já faço um brunch, né? Já almoço e tomo meu café, já passo na pastelaria ali, na barraca de pastel, já como aquele especial e já tomo um caldo de cana e já fica pro almoço também, né?
Aí mais tarde vai beliscando até chegar ao jantar. Aí esse jantar pode ser uma pizza, pode ser um lanche. E aí, já que é sábado mesmo, né? Puxa vida, não faço isso toda semana, não faço isso todos os dias. Ao invés de comer um pedaço de pizza, como eu citei lá atrás, com um prato de salada, uma fruta de sobremesa, come 3 pedaços de pizza, né? Então aquelas 300 calorias já viraram 1.000 só em uma refeição, tá? Então pensa, a pessoa veio mantendo 1.000 calorias diariamente de segunda a sexta e chega no final de semana em uma única refeição, bate as 1.000 calorias. Então a somatória do sábado e do domingo às vezes supera todo o valor calórico total consumido de segunda a sexta. Tá equilibrado? Não. Tá? Se você está entrando num processo de emagrecimento, lembrando, grifando aí no caderninho que eu pedi para vocês fazerem, é importante que exista o déficit calórico. Se eu estou mantendo aquele valor calórico total, eu não estou tendo déficit calórico, tá? Então, para a gente perder 1 quilo de gordura, a gente precisa consumir 7.700 calorias acumuladas a menos do que a gente precisa, tá? Em um outro exemplo. Então, se você precisa de 1.000 todos os dias, a gente tem que ter um déficit, senão você vai manter o peso. A gente vai trabalhar com 900 calorias por dia, tá? Eu vou até fazer essa conta. Então, são 100 calorias a menos todos os dias. Então, a gente vai perder 1 quilo. Deixa eu ver em quantos dias a gente perderia esses quilos. Em 77 dias, nós perderíamos 1 quilo fazendo essa conta, tá? Lembrando que na nutrição existe matemática sim, tá? Déficit calórico, superávit calórico para quem está em processo aí de hipertrofia. Então, existe a matemática sim. Só que não é só matemática, tá? Então, como eu sempre digo, cada paciente, cada ser é um ser único, exclusivo e complexo, cheio de alterações metabólicas, né? Então, o que pode impactar nessa matemática? Como eu sempre digo, funcionamento intestinal, sono inadequado, estresse, tá? Então, tudo isso vai impactar nessa matemática redondinha aí, né? Porque matemática é uma ciência exata, né? Então, se eu como 7.700 calorias a menos do que eu preciso de acumuladas, tá? Em um dia, ninguém consegue consumir menos do que isso ou mais do que isso. Seria um absurdo, né? Imagine quantas pizzas você não teria que comer. Vamos fazer essa conta aqui? 7.700 calorias, vamos pensar num pedaço de pizza aí de 300 calorias. Você precisaria de 26 pedaços de pizza em um único dia, tá? Todos os dias. Então, para você engordar 1 quilo de gordura em um dia, você teria que comer 26 pedaços de pizza. Ninguém faz isso, tá? Então, quando o paciente fala, ai, nossa, Nutri, eu engordei esse final de semana, engordei 3 quilos. Ninguém engorda 3 quilos no final de semana, tá? Justamente por essa conta matemática. O que pode estar acontecendo aí? Uma retenção de líquidos, uma piora do funcionamento intestinal. Com certeza, o fígado está sobrecarregado, não está detoxificando adequadamente. Aí a pessoa incha, o intestino piora e lá na balança aparece. Tá? Mas isso não é gordura, não é engordar. Você está mais pesado, mas não mais gordo, mas com mais gordura corporal, tá bom? Então, por isso que eu falo, comer de tudo, porém não tudo. Aí faz aquela restrição, fica aí, faz promessa, não come, não compra, esconde as coisas, compra uma caixa de bombom, numa única sentada vai a caixa de bombom inteira. Cada bombom tem em média aí 200, 180, 220 calorias cada bombom. Uma caixa de bombom tem 10, já foram 2.000 calorias de bombom, tá? Uma barra de chocolate de 100 gramas, né? Aquelas barrinhas, a pessoa às vezes vai beliscando até acabar aquela barra em um único dia. Então, você pode comer chocolate todos os dias, mas não uma barra de chocolate todos os dias. Você pode comer pão todos os dias, mas não 2, 3 pãezinhos todos os dias, tá? Então, às vezes, a gente quer entrar num processo de emagrecimento e retirar tudo do que gosta. E aí que é o problema. A gente não consegue sustentar isso, retirando coisas que gostam para sempre da nossa vida, né? Então, por isso que tem que ter o equilíbrio. Então, lembre-se, comer de tudo, porém,
não tudo, tá bom? Então, por isso que é importante procurar um profissional da saúde, um profissional nutricionista, para fazer o seu plano alimentar e fazer um plano alimentar coerente com o seu dia a dia, coerente com com as suas escolhas alimentares, com os seus desejos alimentares, tá bom? Para controlar tudo, tá? Valor calórico total, evitar prováveis compulsões, prováveis compensações desnecessárias dentro do seu dia a dia, tá bom? Então é isso, gente, era o que eu tinha para passar para vocês. Estamos aí no meião da semana, quarta-feira, amanhã já é quinta, a cabecinha já começa a virar chavinha para o final de semana, né? Quinta-feira, o sextou, o sábado e domingo. Então, leva esses ensinamentos, essas informações de hoje para esse final de semana e tenta se analisar como que você se comporta nesse final de semana, tá bom? E se tiver alguma dúvida, me chame aqui no direct, me manda uma mensagem e não esqueça aí da participação do ano 300k, tá? Me manda uma mensagem se de alguma forma eu tenho te ajudado com esse conteúdo, isso é muito importante para mim, E não é, ai, quero ficar feliz. Vou ficar feliz, claro, mas é porque eu preciso ter um direcionamento para sempre poder te ajudar mais, tá bom? E não esqueça, marque uma consulta, procure um nutricionista para poder te ajudar nesse processo de uma forma individualizada, adequada para você, e você deixar de sofrer com dietas, com regimes mirabolantes aí. Desconstrua essa ideia de que o nutricionista é o profissional que não vai deixar você comer nada, que vai te tirar tudo que você gosta, vai colocar um monte de coisa que você não gosta, tá bom? Esse perfil de profissional já não existe mais, tá bom? A nutrição já tá uma nutrição moderna, uma nutrição mais evoluída, tá bom? Então confie no profissional. E se você quiser saber mais sobre a minha consulta, me manda um oi lá no direct que eu te mando todas as informações dela. E quem sabe a gente já não marca para esse mês e você já começa o seu processo de mudança de hábito, uma construção de um novo eu, com uma nova alimentação, novos hábitos aí. Temos aí 6 meses, hein? Lembra das metas do começo do ano, do fim do ano para o ano de 2022? Quantas delas você já conseguiu colocar em prática? Tá? Então, lembra, resgata aquele caderninho lá que eu já pedi para vocês fazerem e vamos arrepiar aí que a gente tem mais 6 meses aí para trabalhar no seu estado de saúde, tá bom? Então, se tiver interesse, me manda um oi lá no direct que eu já te mando todas as informações da minha consulta, tá bom? Então, boa noite, bom descanso para vocês e se cuidem, hein? Tchau, tchau!